O diabo pode ter filhos? Biblicamente, sim. No livro de João, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Em outras passagens bíblicas, fica explícito em uma linguagem simbólica que algumas pessoas não parecem ter descendência de Abraão, mas do próprio inimigo. Em Mateus 13, versículo 38, fala: O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. Veja que Mateus deixa claro que o maligno também tem os seus, são representados pelo joio do mundo. E ainda no mesmo capítulo, nos versículos 38 e 39, diz: O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifadores são os anjos. E parece ser exatamente isso que nós estamos vivenciando atualmente. Mas aqui vamos focar somente nos filhos do diabo, filhos da serpente. Em outra passagem pode-se ver todo o contexto. Preste atenção à versão da Bíblia, Almeida Fiel Traduzida. João, capítulo 8, diz o seguinte, nos versículos de 37 a 42. Eu bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Veja aqui algumas características. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Então Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Então disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Preste atenção. Versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podes ouvir a minha palavra. E finalizando, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Entendem que aqui ele se refere a um certo tipo de pessoa, que por livre e espontânea vontade preferem ao diabo como pai. E no mesmo capítulo desse livro, de João, ele ainda cita algumas características que permitem identificar o filho do diabo. Eles, além de não conseguirem compreender o que Jesus fala, eles têm um desejo de matar. Versículo 45, que é o próximo, diz o seguinte: Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Os filhos do diabo, eles têm uma extrema dificuldade de ouvir as palavras de Deus, porque eles não conseguem entender, porque sentem raiva, eles não têm paciência, sentem-se muito inteligentes para dar ouvidos à palavra das Escrituras, a palavra de Deus. No versículo 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ainda existem outras características que descrevem os filhos do diabo, como sendo uma raça de serpentes. Relembrando lá os reptilianos, povo cobra, né? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos,
e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Então o demônio ele quer nos enganar desde Adão e Eva. Estes seres, além de serem muito inteligentes, os mais inteligentes do planeta, eles também desejam que nós acreditemos que também somos deuses. Em Gênesis 3, versículo 5, fala: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Estas são as palavras da serpente, a primeira e mais antiga que se conhece. E estes seres são as víboras apocalípticas. Muitas pessoas que dizem estarem ouvindo vozes divinas de anjos de Deus, na verdade estão falando com os filhos do diabo. Veja essas passagens que falam a respeito deste povo. Em Mateus 23, versículo 33 diz: Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nesse contexto, o Senhor os chamou de víboras porque eles mataram os profetas. Se você ler o capítulo, você vai entender que então eles são assassinos por natureza, assassinos de pessoas importantes e inocentes. Hoje em dia, essa raça de víboras tenta silenciar qualquer um que divulgue a mensagem de Jesus Cristo. Eles existem até nossos dias atuais. E uma curiosidade é que, infelizmente, na vida real, muitas pessoas que afirmam terem visto pessoas se transformarem em lagartos acabaram sendo mortas. Existe uma outra passagem interessante em Jeremias 8, versículo 3. Veja, e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restam desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei. Isso é o que diz o Senhor dos Exércitos. O povo daquela época, os apóstolos, tinham essa visão, tinham esse conhecimento, mas não ficavam espantados ou assombrados como ficamos hoje em dia. Esta raça maligna ou de víbora, como citam nos livros, não apenas se referem a pessoas de má índole ou de instinto assassino e incrédulo, mas aos descendentes diretos da serpente do diabo, que acabou espalhando sua semente desde Caim, irmão de Abel, até hoje, sujando a muitos com sua rudez e brutalidade animalesca. Todo instinto animal selvagem não é humano, porém todo instinto compassivo, misericordioso e amoroso é divino. E tudo aquilo que é divino pertence a Deus. Então, vamos vigiar os nossos sentimentos. Obrigado e até a próxima, meus pequeninos.